cósmica. E aí a gente pergunta neste momento, o que é isto? O que é isso? Quero ver, né? E o que tem a ver, não é, com essa época do ano? Cidadania cósmica. Então vamos ver aqui a que a gente está querendo se referir. Primeiro, sobre a ótica universal, a palavra sociedade tem o seu conceito ampliado. Sobre a ótica universal. Inicialmente, é o conceito cultural, onde o espírito renasce corporalmente. As sociedades intercontinentais e também a espiritual formam um ecossistema universal. Vamos ver o que o autor quis dizer sobre tudo isso aí. Sobre a ótica universal, a palavra sociedade tem o seu conceito ampliado. O que nós podemos perceber de tudo isso? Que somos todos nós os caminhantes do universo. Aqueles que nos preparamos para sermos esses cidadãos cósmicos. Por enquanto, existem alguns. E nós podemos dizer que encarnados nenhum ainda neste planeta. Então vamos ver a que nos referimos. Esta cidadania terrestre, aonde unem todos os continentes, aonde hoje especialmente, devido à tecnologia adiantada que já temos, somos uma aldeia global, como costumam dizer alguns autores, né? Todos estamos com muita facilidade nos comunicando. Do Brasil para o Japão, do outro lado do mundo, no tempo real. Facilmente conseguimos tudo isso. Mas também temos que nos preparar para que esta comunicação um dia também seja em tempo real com todo o universo. Alguns já conseguiram. Então no livro A Caminho da Luz, na Gênese Planetária, o Emmanuel, através do Chico Xavier, nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Estes, sim, são os cidadãos cósmicos, já prontos, que já passaram por todas as etapas que nós estamos ainda engatinhando e já conseguiram ser aqueles cidadãos do universo que se agrupam, que se reúnem sempre em volta dos planetas quando algo importante deve acontecer para aquele planeta. Estes, então, são os cidadãos, né? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. Então, esta comunidade, juntamente com Jesus foi cidadão da Terra por 33 anos, mas ele, antes disso, ele já era um cidadão cósmico. Ele já tinha conseguido galgar a sua cidadania cósmica. Ele não é oriundo do nosso planeta. Jesus é o coordenador, é o responsável pelo nosso planeta. E nesta época, conforme diz Emmanuel,
estes espíritos da escola, estes espíritos puros, foram mandados pelo Pai Criador e se reuniram em torno do nosso planeta para dar as condições deste planeta um dia ser habitado por seres humanos. A primeira vez que eles se reuniram, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Quando houve então a grande explosão cósmica, que os cientistas chamam de Big Bang, né? Uma dessas partículas, muito pequena por sinal, se distanciou e entrou em órbita em torno do Sol, que é um planeta, né? Que é uma estrela de quinta grandeza, de muita condição de atração, não somente a Terra, mas outros tantos se alinharam ali, e estes espíritos divinos se uniram em torno para que pudessem proporcionar o resfriamento, depois uma condição, e ali foram experimentando várias formas de vida no nosso planeta. Mas Jesus dirigiu tudo isso. Jesus foi designado pelo Pai para dirigir todo este processo. Os cientistas mais ou menos calculam de 5 a 6 bilhões de anos. Essa é a caminhada do nosso planeta. Do resfriamento, da condição toda, dos gases da volta do planeta, para que houvesse condição do ser humano um dia aparecer. Então, Emmanuel nos fala isso aí. A primeira vez que eles se reuniram, esses cidadãos cósmicos, foi para isso. A segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor da face da Terra, trazendo a família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e redenção. Dentro dessa comunidade de espíritos puros, foi eleito para assumir a tarefa de conduzir os espíritos em evolução. Então, Jesus se prontificou a vir e se preparou. Segundo Ramatiz, que fala neste livro aqui, gente, ó, O Divino Peregrino, o que Ramatiz nos clareia sobre isso? Ramatiz foi contemporâneo de Jesus. Ramatiz era egípcio, ou é, porque eles não são imortais, né? A gente somente perdeu o corpo físico, mas foi contemporâneo de Jesus. E também ele tinha condições de saber com muito maiores detalhes, sem fantasia, as condições que Jesus apresentou para o planeta como ser encarnado. Este ser, demonstrando o exemplo de renúncia, preparou-se para nascer também num corpo biológico na terceira dimensão. Foi necessária a descida vibratória para o processo de corporificação. A gente chama de descenso. Era de tão grande a força, a vibração, a energia de Jesus, que ele levou aproximadamente 1.500 anos para poder fazer o descenso vibratório da sua força energética para poder habitar um corpo físico. Senão não seria possível. Então, quando Jesus veio,
ele, depois de todo esse esforço, depois de toda essa trajetória, depois de tudo isso, ainda ele deu prova do seu grande amor. Fez um sacrifício que jamais a gente não pode nem sequer imaginar, para poder reencarnar. E aí Ramatiz nos diz, no seu hercúleo esforço para situar-se a contento na carne, Jesus assemelhava-se a um raio de sol, tentando acomodar-se numa vasilha de barro. Imagine, não dá para a gente imaginar, né? Não dá para imaginar. Por isso que o corpo físico de Jesus não durou tanto tempo assim. Não poderia durar. Não ia aguentar aquela força vibracional que ele tinha. Então, foram preparados 2 seres que eram virginais espiritualmente, né? José e Maria. Maria contava 15 anos de idade, muito jovem, mas para aquela época até que era normal, né? 15 anos de idade. Era uma jovem de raríssima beleza e avançada sensibilidade psíquica para a época. Maria tinha uma mediunidade extremamente pronta e ela havia recebido já as informações por espíritos superiores de que ela seria mãe do Mestre Jesus e que ela deveria se preparar. Então Maria, quando foi pedida em casamento por José, que era um viúvo, muito mais velho, deveria ter o quê? Uns 30 anos por aí, né? Ou menos até. E também tinha 5 filhos. E aí quando ele pediu para que Maria fosse sua esposa, ela aceitou imediatamente, sem refletir, explicando que há muito tempo seu anjo tutelar lhe havia aconselhado tal esponsalício com um homem bem mais velho, bem mais idoso e viúvo. Então ela já sabia que tudo aquilo estava preparado. Agora nós não vamos imaginar que Maria soubesse com uma consciência total. É como qualquer pessoa que tem uma premonição, que sabe, que tem um sonho, sabe de algumas coisas que vai acontecer. E Maria teve essa capacidade. Maria, gente, era uma moça belíssima. Maria, ditada por Emmanuel ao pintor Vicente Ávila, através da mediunidade de Chico Xavier. Essa era a fisionomia de Maria. Foi uma pintura feita, passada pelo Emmanuel para Maria, para Chico Xavier, que fez essa descrição. Olhos azuis, cabelos dourados, pele clara. Então, quando a gente olha e diz que Jesus era muito parecido com Maria, quando a gente olha e vê, mas isso aí não, tá tudo errado. Isso aí foi os homens contemporâneos que resolveram fazer uma imagem de Jesus de cabelos dourados, olhos azuis, pele clara, isso para fazer que se parecessem com os europeus, no caso. Tudo a culpa era dos europeus, né, gente? Então, na verdade, não. Na verdade, Jesus não tinha aquela fisionomia que alguns querem colocar nele como os homens da época. Ele realmente era pele clara, cabelos dourados, cor de trigo maduro e olhos claros. Muito parecido com a mãe dele. O nascimento de Jesus aconteceu sem quaisquer anomalias. Isso nos fala Ramatiz. Ou milagres de natureza ostensível. Tudo ocorrendo num ambiente de pobreza franciscana, assim como era o lar de Sara, velha tia de Maria, para a qual José levava a esposa, a fim de ser assistida e protegida na hora do deliverance, quer dizer, do nascimento.
Não houve, gente, o censo da época, conforme alguns dizem que houve. O censo foi bem depois. O que aconteceu? Maria era muito jovem, José se preocupou. Perto da hora do nascimento de Jesus, ele levou para casa de uma velha tia dela, que ela tinha muita afinidade. As casas da época eram de 2 cômodos. Um ficava a família e no outro cômodo ficavam os animais, ficavam o material todo de trabalho. O chão era todo como é que eu vou dizer? Com feno, né? É feno? Com palha. O chão era todo com palha, tanto do compartimento quanto do outro. E, na verdade, não houve a tal da manjedoura. O que aconteceu? Quando Maria e José chegaram na casa dos familiares de Maria, eles, como tinham só 2 cômodos, acomodaram a Maria no outro cômodo. E ali os animais vinham, tinha o pasto, tinha a aveia, né, para os animais comerem ali, tinha o burrinho foi ali, tinha uma vaca, tinha ovelhas, tinha tudo isso, mas não houve como depois foi trocado, né, gente? Então, ali estava Maria e José, que foram assistidos pelos familiares, pelas mulheres parteiras, conforme diz Ramatiz aqui. Não foi José que fez o parto de Maria. Foram parteiras que tinham na vizinhança, que foram chamadas e fizeram o parto da Maria. E assim ela estava. A casa era muito pobre, extremamente pobre. Deixa eu ler uma descrição melhor aqui no livro. Diz assim: a casa onde se haviam hospedado era paupérrima. No momento da delivrance, Maria teve de ser acomodada às pressas, num recanto do aposento sobre o leito improvisado, com esteiras, cobertores e peles de cabra. E deste acontecimento, a fantasia humana pintou a cena da manjedoura. Porém, José e Maria dirigiram a Jerusalém para atender, porém, jamais José e Maria dirigiram para Jerusalém para ir atender o hipotético recenseamento, que não ocorreu naquela época, mas trasladavam-se deliberadamente para Belém em busca do auxílio para o acontecimento delicado. Então, Ramatiz é extremamente realista em relação ao nascimento de Jesus. Mas tem uma coisa muito bonita que ele clareia para nós, é que ele diz assim, ó, que Jesus não tinha cara de joelho, como normalmente as crianças nascem com a carinha de joelho, né? Agora já estão mais, né? Nasce mais de olhinho aberto, tudo, né? Sobre o espanto de todos, o menino Jesus não apresentava as rugas características dos recém-nascidos, mas as faces rosadas, o semblante sereno e a quietude dos lábios traçado no buril, compunham a plástica encantadora de boneca viva, na qual às vezes transparecia um ar de gravidade e do divino poder. Então, Ramatiz nos dá bastante entender que Jesus não veio para destruir a lei do Pai Maior, nem para contestar a lei. Ele nasceu dentro da lei do planeta, da lei natural. Maria e José eram espíritos virginais, espíritos, não corpos. Eles se relacionaram e Maria concebeu Jesus.
Então não adianta a gente estar com aquele pensamento da Idade Média, aonde o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher era considerado como pecado. Nós sabemos que não. Hoje, pleno século XXI. E por que ainda teimamos em acreditar na virgindade física de Maria? A virgindade de Maria era espiritual. Espíritos que estavam prontos para receber essa tão nobre incumbência. Nenhuma estrela se moveu no céu. Parece assim, a Ramatiz tira toda a ilusão, não. Ramatiz tira a fantasia e nos deixa a esperança. Que esperança ele nos deixa? Se Jesus tivesse vindo de forma tão espetacular como dizem, e depois tivesse tido uma vida tão diferente da nossa, como a gente tem esperança de um dia conseguirmos ser estes cidadãos cósmicos? E nós seremos, certamente. Assim como ele conseguiu, nós conseguiremos. Nós, espíritos, né? Teremos muitas oportunidades. Nenhuma estrela se moveu no céu, guiando os reis magos até Nazaré. Embora Belchior, Baltazar e Gaspar tivessem realmente procurado identificar o local onde se encarnara o avatar prometido para aquela época. Eram velhos magos e experimentados astrólogos, que pela disposição extraordinária dos astros no signo de Pisces, e aqui mais uma coisa que nós vamos ter que saber: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Se ele é do signo de Peixes, ele deve ter nascido de 20 de fevereiro a 20 de março, nesse período. O dia certo do nascimento dele, nós não temos nenhuma prova histórica, nenhuma comprovação disso. A história normal nos diz que Jesus só nos fala dele depois dos 30 anos. Por quê? Porque ele foi considerado uma pessoa não grata, né, para o governo dos israelitas e também para os romanos, né? E ele foi considerado como um subversivo, que estava subvertendo a ordem e as tradições dos judeus. Por isso que ele foi perseguido. E dali para frente é que nós temos relatos sobre ele na história. Durante o tempo que eu dava aula de história, e durante o tempo que eu estudava na faculdade de História, procurei muito sobre isso. Muito. E não temos, realmente. Só depois que ele se prontificou para fazer se cumprir a lei, mas a lei real, não aquela lei que era colocada pelos homens da época. Estes magos, então, eram magos, ou seja, alquimistas, cientistas da época, estudiosos da época, e eles sabiam que quando houvesse um alinhamento dos planetas, que naquele momento seria propício para o nascimento de um espírito de grande quilate, de grande luz, né? Então, que pela disposição extraordinária dos astros no signo de Pisces, isso aconteceu então de 20 de fevereiro a 20 de março, e além da sua profunda sensibilidade mediúnica, certificaram-se de que uma entidade de alta estirpe espiritual teria nascido na Terra. Não encontraram Jesus, não conseguiram achar a manjedoura, nada disso. Eles apenas sabiam disso e fizeram alguns relatos sobre isso.
Tudo isso quem nos fala é Ramatiz. Então isso aqui fica muito bonitinho, né? Para depois da Idade Média. Tudo isso foi inventado depois. Muito depois. Né? Muito depois isso tudo foi inventado. Jesus executou o ato de cidadania, que significa formar uma cosmovisão da vida, integrando-se no ecossistema planetário de forma construtiva e solidária. Jesus executou o ato de cidadania, que significa formar uma cosmovisão da vida. Então ele já tinha essa condição. E a gente não vai ficar triste porque ainda não temos, mas um dia certamente teremos. Basta a gente começar a querer, desejar, abrir o pensamento, alargar os nossos horizontes e o nosso coração. Isso vai nos proporcionar a termos essa cosmovisão que Jesus teve. O princípio estrutural dessa cosmovisão é a natureza interdependente do homem em sua trajetória evolutiva. Quando nós conseguirmos nos integrar com os animais, com as plantas, com os vegetais, né, com os animais e com os minerais, a ponto de nos sentirmos que realmente fazemos parte dessa natureza, não vamos mais lidar com ela como se fosse algo a nosso serviço. Vamos procurar cuidar mais, não é? Das coisas que jogamos fora, da maneira como utilizamos os recursos do nosso planeta. Vamos ter mais respeito pelo que existe e que nós erroneamente pensamos que está à nossa disposição. Não está à nossa disposição. Está coexistindo conosco. Então temos que ter respeito por tudo isso, porque fazemos parte dessa natureza. Isso é uma cosmovisão. Quando nós entendermos que tudo aquilo que a gente lesar, que a gente tirar, que a gente estragar, que a gente poluir, é a nós mesmos que nós estamos estragando, lesando e poluindo. Nesse ecossistema galáctico, ao findar do segundo milênio, a humanidade carnal contava aproximadamente com 6,5 bilhões de almas sob a tutela da reencarnação, enquanto que o senso espiritual dava conta de 24 bilhões de espíritos fora do corpo. Tudo isso fazendo parte do nosso planeta, entre vivos e mortos, né? Entre desencarnados e encarnados. Diante desses dados todos, nós vemos também um outro percentual, que sendo os espíritas aproximadamente 1% deste contingente, o que estamos fazendo para contribuir? Olha que 1% é bastante, né, gente? 1% deste contingente todo, que seria 30,5 bilhões de espíritos entre com corpo e sem corpo, nós somos 1%. O que a gente está fazendo? A gente está querendo somente usufruir do legado espírita? A gente está querendo somente receber? Não estamos nos portando, na maioria das vezes, como cidadãos cósmicos. Porque ainda estamos na faixa de querer receber apenas.
nem com todo esse exemplo maravilhoso que Jesus nos deu, deste amor incondicional. Embora ainda não possamos ter, devido à nossa estatura espiritual, este amor incondicional, a gente pode fazer uma ideia do que a gente precisa se preparar. Estamos fazendo brilhar a luz e assumindo o papel de sal da terra? Foi o que Jesus nos mandou. Que nós fôssemos, que nós brilhássemos da nossa luz, que nós expandíssemos da luz, que nós temos todos sem exceção. Pode um estar mais tapadinho do que outros, mas ela está em nós. Fazer brilhar essa luz e ser o sal da terra, ou seja, fazer a diferença lá fora. E agora, nesses momentos, não é, em que nós estamos com calor, o trânsito está difícil, a fila do banco está pior, a fila do mercado ainda mais, enfim. Lá que nós temos que ser esta diferença. É lá fora, gente. Aqui dentro está todo mundo bonitinho, com o olhinho de veneziana, não é? Todo mundo santificado. Lá fora é que nós temos que ter esta postura de paciência, de benevolência, de perdão, que foi o que ele nos mandou fazer. Não deixou nada escrito, absolutamente nada escrito, mas deu exemplo, né? E essa educação pelo exemplo que nós temos que aprender. Precisamos aprender a florir onde formos plantados. Que coisa linda essa frase, não é? A florir no lugar em que fomos plantados, no ninho em que fomos colocados, que não é por acaso. Entre aqueles mais próximos, entre os outros que fazem parte da sociedade em que nós vivemos. Aprender a florir, não ser aquela árvore estéril, a florir e a dar frutos. A evolução espiritual pode ser obtida de diversas maneiras, mas quando olhamos de forma mais nítida para todos os conceitos, os pilares de todos os ensinamentos convergem para o amor ao próximo. Não quer dizer que não possamos nos amar. Devemos nos amar. Devemos nos respeitar também. Mas o amor ao próximo nos dá o norte. Nos dá toda a linha de como devemos proceder. Fazer o que gostaríamos de receber. Não fazer o que não gostaríamos. Está tudo a nosso dispor. Tudo deixado por Jesus, né? Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. Toda a religião que não tornar o homem melhor, menos egoísta, menos presunçoso, menos orgulhoso, não terá nenhuma validade. Tudo isso que a gente aprende na doutrina espírita, tudo isso que nós sabemos que deveremos proceder, se realmente não conseguirmos, nós estamos perdendo tempo aqui, todo mundo. Perdendo tempo. Se a doutrina espírita não nos tornar cidadãos melhores, não vai nos valer de nada. E por quê? Simplesmente pelo fato de que
de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, que são princípios que alguns países já têm há muito tempo, né? França, Estados Unidos, está na sua Constituição. Mas isso tudo muitas vezes fica no papel. Igualdade, não nos sentirmos melhores que ninguém, porque somos iguais. Liberdade, não é apenas a nossa liberdade, é a do outro, que deve ter liberdade de pensar como ele quer pensar, e nós temos que respeitar. Fraternidade, tolerância, compaixão, isso deve mover o nosso pensamento. Condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Queremos ser cidadãos cósmicos, temos que nos preparar agora nesse momento. Agora nesse momento de transformação. O nosso planeta está avançando rapidamente de provas e expiações para a regeneração. A gente quer pegar esse bonde, a gente quer ficar no bonde, a gente vai ter que dar uma melhorada. A gente vai ter que se modificar um pouco. E a partir do amor ao próximo, que é um ser humano, como todos nós, que poderemos encontrar o significado de nossa jornada, de tudo o que podemos aprender, construir e criar, assim como Jesus fez. Ninguém vai conseguir evoluir se estiver isolado, se estiver lá em cima de uma montanha, se estiver sozinho dentro de casa sem querer contato com ninguém. Não se iluda. Pode até fazer calo no joelho, rezando dia e noite sem cessar. Se não tiver o contato com o outro, a tolerância, o respeito e o amor, não vai conseguir. Sozinho ninguém consegue, gente. Nós precisamos uns dos outros para aprendermos essa lição tão bela, que esse ser tão maravilhoso. E aí eu consegui encontrar uma imagem parecida, não é? Com a descrição de Ramatiz. Os cabelos eram longos, escuros, e os olhos eram claros, como a mãe dele. Se a gente não entender tudo isso e não quiser realmente mudar, a gente vai ter mais tempo para penar ainda. E não adianta se queixar. Que a paz do nosso mestre, do nosso irmão maior, do nosso amigo incondicional, possa estar nos nossos corações. E que essas lições todas que ele deixou possa calar bem fundo em nós, para que a gente possa proceder lá fora, conforme ele procedeu enquanto encarnado. Que assim seja. Assim será.